eu vou definir aqui formalmente e depois eu passo... eu vou falar numa abordagem para vocês aqui mais intuitiva, tá? Então sejam f de A em B e g de B em C, duas funções, né? G composta com f é a função GOF de A em C. Como é que vai acontecer isso? A função GOF, vou fazer um rascunhozinho aqui, a minha função GOF, certo? G composta com f. G composta com f, né? Quando eu aplico isso em uma variável x, eu escrevo assim GOF de x, tá? Você pode encontrar isso aqui também como GOF de x sem esse parênteses aqui. Mas aqui é para entender que esse x é da função composta. Vocês vão entender que a função composta é uma terceira função que é gerada pela composição de g e f, tá? Você tem a função g, tem a função f, tem a função GOF, que é uma terceira função. Então essa função daqui, GOF, ela está na variável x. Pode ser escrita desse jeito. Geralmente eu vou escrever dessa maneira aqui, tá? Só para a pessoa não achar que o x é da função f só. Isso daqui, na verdade, se eu for entender como duas etapas, eu posso entender como g de f de x. Ou seja, na primeira etapa eu pego o x, né, e vou aplicar a função f. Depois que eu aplicar a função f no x, eu vou ter um resultado. E esse resultado depois eu vou aplicar a função g. Então, quando a gente vê a função g composta com f, a primeira etapa que a gente pensa é f e depois g, nessa ordem. A gente pensa de dentro para fora, né? A gente pensa a partir do x. Você olha para o x. Na hora que você olha para o x, que é a função que está sendo aplicada nela primeiro? É a função f. Depois desse resultado é que vem a função g, certo? Então, olhando para o x, é fácil você entender quem é a primeira função que você vai aplicar. Então, eu vou apagar esse rascunho aqui e observem o que vai acontecer. Então, eu tenho vou aplicar a função f de A em B, né? Vou pegar um elemento de A e vou associar a imagem f de x em B, certo? Então eu peguei o x, o domínio, apliquei a função f e tenho uma imagem da função x, a imagem do elemento x aplicado na função f, que é f de x, tá? Então, f de x significa isso, que é a imagem de x pela função f. Tudo bem. Depois eu vou aplicar a função g. Depois que eu aplico a função g, vou aplicar a função g de B em C, certo? Vou pegar esse elemento do domínio aqui no conjunto B e vou levar na imagem no conjunto C aqui através da função g. O que eu faço? Quando eu aplico a função g no domínio aqui, que é f de x, eu vou ter a minha gf de x. Ou seja, vai ser a imagem da minha f de x, tá? A minha f de x que está no domínio imagem. No final das contas, a função GOF é o que? É aquela função que vai pegar o x e vai levar direto no g de f de x. Vai pegar o elemento de A e vai levar direto no conjunto C. Isso aqui é a função GOF. Essa terceira função aqui, a função GOF, ela vai pegar essas duas etapas e fazer em uma etapa só, certo? Então, aqui eu tenho duas etapas. A primeira é feita pela função f e a segunda é executada pela função g. Como se eu tivesse duas tarefas, né? A primeira tarefa a f faz e a segunda tarefa o g faz. A função GOF, ela vai pegar essas duas tarefas e vai fazer ao mesmo tempo. Vai fazer de uma vez só, certo? Então, quero em duas etapas, vou fazer em uma única etapa. Vamos ver como é que é isso na prática? Muito bem. Eu gosto muito, gente, de pensar
Deixa eu apagar esse quadro aqui. Como é que eu apago aqui? Limpar a tela. Tá tudo limpinho. Eu gosto de pensar muito função composta da seguinte maneira, né? Essa maneira aqui eu vi lendo um livro de Geraldo Ávila, um autor muito interessante. É um livro muito antigo, isso tem mais de 30 anos. Quando eu fui ensinar pela primeira vez em primeiro ano, eu já comecei a ensinar logo que entrei na faculdade, né? Então tem bastante tempo isso. Eu encontrei esse livro, gente, que ele traz uma abordagem um pouquinho diferente dos outros, que é o seguinte. Então nessa abordagem aí, o autor ele enxerga uma função, tá, como uma caixinha, como um esquema de processamento, né? Você tem uma entrada, você faz alguma coisa aqui e entrega uma saída. Então na entrada você tem o X, que é o domínio, né? A F você vai fazer um processamento aqui com esse X e vai entregar aqui a imagem, que é f de x, tá? Com a função g é a mesma coisa, né? Eu posso aplicar isso aqui com a função g. Vou botar aqui do lado, porque eu vou fazer a composta depois, né? Aqui com a função g eu posso pensar na mesma coisa. A função g, de um modo geral, ela pega um elemento x aqui do domínio e vai entregar na imagem o g de x, certo? Então vamos ver um exemplo prático. Por exemplo, se eu pego uma função f de x, antes do exemplo prático, né? Então vamos ver o que seria a função f composta com g e g composta com f, né? Então f composta com g é o que? F composta com g x é o que? F de g de x. Olhando do ponto de vista do x, qual é a primeira coisa que você vai fazer? É função g, né? Vai aplicar a função g e, em segundo lugar, você aplica a função f. Então como é que seria no nosso esquema aqui das nossas caixinhas aqui, né? Então essa primeira caixinha seria g, né? Você vem com x, aplica g, e depois você vai aplicar a função f, tá? E aí como é que você vai ter isso aqui? Você entra com x e sai com g de x. Na segunda você entra com g de x e sai com f de g de x, né? Que é o f que vai pegar esse elemento aqui da entrada e vai fazer o processo dele lá e vai entregar a imagem com a f de g de x, certo? Se fosse ao contrário, se fosse g de f de x, o que seria g composta com f de x? Agora eu tenho g de f de x. Como é que fica no nosso esqueminha aqui? Olhando do ponto de vista de x, a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar a função f, correto? A segunda caixinha seria o que? G. Porque aqui x eu transformo em f de x e aqui eu transformo em g de f de x, que a minha entrada agora vai ser a minha f de x, vou transformar. Ora, em ambos os casos, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, o que aconteceu? Se eu pegar o x e levar direto aqui, eu estou fazendo gof, a minha função gof de x, né? E nesse primeiro caso, se eu fizer essa passada direta aqui,
do x para lá para baixo, eu vou estar fazendo o que? F composta com g, né? F composta com g de x, certo? A minha função fog, ela vai pegar o x direto. É como se a função fog fosse o seguinte: é como se eu criasse uma nova caixinha, vou botar minha caixinha azul chamada fog, certo? Que vai pegar o x e vai levar direto no f de g de x em uma passada só. E aqui embaixo, na função gof, é como se eu criasse pegasse f e g, criasse uma nova caixinha, essa minha caixinha aqui é minha caixinha gof, que ela vai pegar o que? Ela vai pegar o x e vai levar onde? Em g de f de x, certo? Estão entendendo isso aí? Tudo bem? Tá intuitivo isso aí? Eu gosto muito disso, porque quando você começa a complicar, essas caixinhas podem te ajudar um bocado. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Aqui, ó, tá vendo? Tá certo? Então, a gente pode botar várias funções, F, G, H, I, J, mas você, fazendo pelo processamento das caixinhas, você vai chegar a funções muito complicadas de uma forma muito simples, porque você vai no passo a passo e vai enxergando tudo bonitinho o que é que vai acontecer. Vamos colocar exemplos. Vou colocar para vocês agora alguns exemplos aqui. Por exemplo, vou pegar a f de x. F de x igual a x ao cubo. E g de x igual a x menos 7. Tá certo? Vou pegar como exemplo essas duas funções, vamos fazer fog e vamos fazer gof. Vou fazer fog e gof. Então, fazendo f composta com g. Fazendo f composta com g, né? Eu tenho que fazer f composta de g de x. Então, primeiro eu faço g e depois eu faço a f. Então, a minha primeira caixinha que aparece aqui vai ser a caixinha da função g. E a segunda caixinha é a caixinha da função f, tá? Primeiro eu faço g, depois eu faço f. Vou deixar um espaçozinho aqui. E aqui eu vou botar minha entrada e saída. Minha entrada aqui é sempre o x, tá? A primeira de todas aqui, né? Sempre o x. O que é que a função f faz? Ela pega esse elemento da entrada e subtrai de 7, certo? Então, o que a função g faz? Pega a entrada, o domínio aqui, subtrai de 7, x menos 7. E o que a função f faz? Vamos puxar para cá. A função f, ela pega o quê? Ela pega o elemento do domínio e eleva ao cubo. Tudo que estiver na entrada da função f, ela vai elevar ao cubo. Mas o que está na entrada da função f? É o x menos 3. Então, se é ele que está na entrada, a função f vai pegar essa entrada e vai elevar ao cubo, tá? O que significa isso? Que a função f composta com g, né? Primeiro fiz a g, depois eu fiz a f. Então, a minha f composta com g é igual ao quê? X menos 7, x menos 7 elevado ao cubo, tá? Então, naquela interpretação que eu dei, é como se você criasse uma nova caixinha, que é a minha caixinha azul, que é a minha caixinha da função composta, a minha caixinha fog, vai ser o quê? Ela vai pegar o x na entrada e vai entregar x menos 7, tudo isso elevado ao cubo. Então tem os dois processos aqui. Tem o primeiro processo, que é
pegar o elemento x e subtrair de 7. E tem um segundo processo que é pegar esse resultado e elevar ao cubo. Tá tudo aqui. Então, essa é a minha função FOG. Certo? Simples assim. Vamos ver agora GOF. Vamos ver GOF. GOF vai ser o quê? Função GOF. A GOF, né? Primeiro eu vou fazer a F e depois eu vou fazer a G, né? Vou aplicar a função F e depois eu aplico a função G. O que é que eu vou fazer aqui nas minhas caixinhas? A minha primeira caixinha vai ser a caixinha da função F agora. É a primeira que eu vou fazer. E a segunda caixinha da função G. Tá? O que é que a função F faz? Começo sempre com o x. Eu vou pegar o x na função f. Olha lá, minha função f é x ao cubo, tá vendo? Ela pega o elemento da entrada e eleva ao cubo. Quem é a entrada aqui? X. A saída vai ser x ao cubo. Pronto. Função g. O que é que a função g faz? Pega o elemento que está na entrada e subtrai de 7. Então vamos olhar aqui. Quem é o elemento que está na entrada aqui agora? X ao cubo. X ao cubo. Eu tenho que pegar esse elemento da entrada, não é isso? X ao cubo e subtrair de 7. É isso que a função g faz. Ela vai pegar exatamente isso aqui. Você pega isso aqui e subtrai de 7. Tá? O que significa aqui? Que no final das contas, a minha função GOF de x, ela vai pegar e vai transformar tudo em x ao cubo menos 7. É como se eu pegasse essas duas funções e transformasse, né? No final das contas eu vou ter a função GOF, que ela vai pegar o x na entrada, vou melhorar esse aqui, pegar aqui o x na entrada e vai levar aonde? Em x ao cubo menos 7. Certo, gente? Aí é legal porque, por exemplo, com duas funções... Tá tranquilo até agora? Me responda aí no chat. Tá tudo tranquilo? Estão entendendo direitinho essa analogia aí? Joia! O legal disso é que quando começa a complicar, se você aplica esse raciocínio, você consegue se dar bem. Por exemplo, aqui, ó, com duas funções, muitas vezes você pode fazer o seguinte: você pode fazer a função f com ela mesma, f composta com f, sabia? A Rayana, né? Ô Rayana, se você tiver qualquer dúvida, pode parar no momento que você tiver dúvida, porque não deixe. Vai, tô gravando. Tô gravando o vídeo. Viu? E já tem um outro vídeo pronto já, tá? Essa com o lance das caixinhas, eu ainda não fiz, vou fazendo aqui agora. Tô gravando e vou editar e vou colocar, certo? Com outro vídeo também dá para entender direitinho. Joia! Então, com duas funções, f composta com f, tá? Mas a qualquer momento vocês podem interromper e pedir para eu repetir, tá certo? Beleza. F composta com f. O que seria f composta com f? Eu vou botar aqui de novo, aqui do lado, a minha f de x, né? A minha f de x é x ao cubo, né? Isso. A minha f de x é x ao cubo. Eu posso fazer f composta com f. O que seria f composta com f? Seriam duas caixinhas também com f
e com F, concordam? F composta com F. Então, vou fazer primeiro essa daqui, que é F, e a segunda, que é F também. Então, as duas são F. Tá? O que a função F faz? Ela pega o valor de x aqui do domínio e leva em x ao cubo na imagem, na saída, que é a imagem. Tá? Entrada e saída da função F. E a outra função, que é igual, que é a função F, ela faz o quê? Ela pega o elemento da entrada do domínio e pega esse elemento e eleva ao cubo. Ela pega x e eleva em x ao cubo, mas nesse caso o elemento da entrada é x ao cubo também. O que ele vai fazer com esse elemento da entrada? Vai pegar ele e vai elevar ao cubo. Então eu vou pegar x ao cubo e vou fazer o quê? Elevar ao cubo. Tá? Então no final eu tenho o quê? F composta com F de x vai ser igual a quem? X elevado a nona, né? 3 vezes 3, 9 ali. Certo? Então eu posso fazer isso, F composta com F, G composta com G e por aí vai. Beleza? Vamos encerrar a aula aqui. Eu vou pegar uma com 3 funções aqui. Vou pegar uma com 3 funções, tá? Vou pegar aqui. Aqui tem. Nesse vídeo eu tenho um monte de exercícios, gente. Tá muito bem detalhado, tá? Eu já postei esse vídeo aqui para vocês. Vou pegar F composta com G composta com H, certo? Vou pegar isso aqui, vou dar um print nisso aqui, vou levar para lá. Vou pegar isso aqui. Beleza? Vou pegar isso aqui e vou colar lá dentro do nosso quadro. Olha só. Beleza? Olha isso aqui. Olha o shape aí dessas funções. Eu tenho raiz de x, a f de x igual a raiz de x, tenho a g de x igual a x ao cubo menos 11x mais 3, tenho h de x igual a e elevado a x. Determine f composta com g composta com h. Tá? O que é f composta com g composta com h? É f de g de h de x. Então, vamos fazer. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 etapas, né? Eu tenho 3 etapas aí agora. Em que ordem eu vou fazer essas etapas? Primeiro eu vou fazer a função h, né? Primeiro eu vou fazer a h. Depois eu faço a função g. E por último eu faço a função f, tá? Porque você olhando para o x, qual é a primeira função que você vai aplicar ao x? É h. Então, aplica a função h, depois aplica a função g, né, de h de x, e por último, f de g de h de x. Então, vai ser nessa ordem aí que a gente vai trabalhar. Se for pensar naquele esquema do processo, né? Então, a minha primeira caixinha vai ser o quê? H, certo? A segunda vai ser G, fazer um desenhozinho aqui caprichado, e a última, eu sei que eu vou precisar de um espaçozinho aqui, ó, botar aqui a F vai ser minha última, tá? Tomando aqui um espacinho de propósito, que eu sei que a minha função G ela é esse polinômio aqui, né? Então eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço aqui e aqui, tá certo? A saída, né? As entradas e as saídas aqui. Então H vai entrar x, e o que a função H faz? Pega a função H. H de x, ele pega esse elemento do domínio e vai pegar e elevado a esse elemento aqui. Então, vou pegar o x e vou levar em e elevado a x, certo? É isso que a função h está fazendo. Fiz a função h, tá? Pronto. Segunda etapa,
função G. O que a função G vai fazer? Dá uma olhada aqui. Esse aqui, ó. Função G vai pegar o elemento de entrada, vai elevar ao cubo, depois vai pegar menos 11 e vai multiplicar por esse elemento, e depois vai pegar e somar com 3, tá? Então é isso que eu vou fazer. Nesse caso, quando eu olho aqui, quem é o elemento que está na entrada? É E elevado a x. Então E elevado a x vai ser elevado ao cubo, né? E elevado a x. Eu pego esse elemento e boto ele ao cubo. Depois vem menos 11 vezes esse elemento que está na entrada, que é elevado a x. E depois somo com 3. Certo? Então é isso que a g de x faz. Ele vai pegar o elemento da entrada, elevar ao cubo. Depois menos 11 vezes esse elemento que está aqui na entrada. Depois soma com 3, tá? Apliquei a função G aqui na entrada. Então aqui o domínio é elevado a x e a imagem vai ser esse resultado que eu coloquei aqui. Por último, eu vou aplicar a função f. Então vamos ver quem é a função f. Então já fiz a função G. A função f é o quê? Raiz quadrada de x. Ele pega o elemento que está na entrada, no domínio, e tira a raiz quadrada desse elemento. Porém, eu vou olhar aqui, ó, a função f, quem é que está na entrada aqui? Toda essa turminha aqui. Essa turminha toda aqui, eu vou fazer o quê? Pegar isso tudo e extrair a raiz quadrada disso aí. Tá? Então, aqui vai ser... Então, aqui vai ser raiz quadrada de quê? E elevado a x elevado ao cubo vai ser o quê? E elevado a 3x, né? E elevado a 3x menos 11 E elevado a x mais 3. Isso daqui vai ser o quê? Deixa eu diminuir o zoom aqui. No final das contas, o que foi que eu fiz? Eu peguei o x, tá? Então, como é que eu vou escrever? Vai ser f, né? F de G de quem? De H de X. Tá? Então, F de G de H de X. Isso daqui vai ser igual a quem? Raiz quadrada de E elevado a 3x menos 11 E elevado a x mais 3. Tá certo, gente? Então essa é a nossa resposta. Belezinha? Então, aí a gente viu uma função que é um pouco... né, que tem 3 etapas, porém você vai vendo no passo a passo e fica fácil de você enxergar a resposta, certo? E aí é muito importante esse tipo de visualização, né? Depois que você tem uma certa prática, você é capaz de olhar uma função e decompor ela, né? Na verdade, é essa habilidade que você precisa ter um pouco para poder superar algumas dificuldades lá de cálculo em relação à regra da cadeia, né? Na regra da cadeia você vai precisar fazer esse raciocínio ao contrário, ou seja, você vai ter que olhar para uma função, vai ter que decompor ela, né, para poder aplicar a regra da cadeia, né? Às vezes você tem que decompor em 2 ou 3 funções, tá certo? Então, nesse slide tem uma variedade muito grande de exercícios que tem o objetivo de fazer você criar esse tipo de visão, tá certo? Então é isso, minha gente.